Se você começou a sentir dor no ombro e está fazendo tudo para melhorar e não está evoluindo, preste atenção nisso. Nem toda dor no ombro é simples e algumas, quando ignoradas, só pioram com o tempo. Principalmente se você já percebeu coisas como dificuldade de levantar o braço, dor ao deitar de lado, perda de força no dia a dia ou até aquela sensação de que o ombro não responde como antes respondia. Se isso está acontecendo com você, existe uma grande chance de não ser apenas uma inflamação passageira, uma bursite leve. E é aqui que está o ponto que quase ninguém te explica. Muita gente trata o ombro como se fosse um problema simples. Toma um anti-inflamatório, faz uma sessão de fisioterapia, aplica gelo. Isso melhora um pouco, mas logo depois volta tudo de novo. Eu sou o Dr. Daniel Rezende, sou especialista de ombro, médico ortopedista, pós-graduado em nutrologia, e eu estou aqui para te explicar por que isso está acontecendo. Sem rodeios, vou te explicar que a maioria dos colegas foca na dor. Só que o problema, na maioria das vezes, não é uma questão só de dor. Dor é um sintoma. Existe uma lesão estrutural, uma lesão mecânica ou uma lesão biológica que não está sendo tratada de forma correta. Essa é a verdade pura e simples. Muita gente pensa só na tal da bursite quando tem dor no ombro, mas a maioria das vezes o problema é no manguito rotador, que é um conjunto de tendões responsáveis por estabilizar e movimentar o ombro. Ele funciona como um sistema de cabos que mantém o braço firme e coordenado nos movimentos. Quando um desses tendões sofre uma lesão, mesmo que pequena, o movimento deixa de ser eficiente. E aí o corpo tenta compensar, só que essa compensação cobra um preço. Outras estruturas vão começar a ser sobrecarregadas. Isso leva a uma inflamação, a inflamação aumenta. E o que poderia ser algo reversível vai se tornando um problema persistente. E aí, com o tempo, surgem 3 consequências muito comuns: a dor que nunca melhora, perda progressiva de força e limitação para movimentos simples, mesmo coisas do dia a dia. E aí que muitas pessoas entram em um ciclo que parece não ter fim. Melhora um pouco, retoma um anti-inflamatório, faz uma fisioterapia, piora de novo, aí vamos mudar o tratamento ou o medicamento anti-inflamatório, mas a verdade é que nada disso vai resolver completamente. Mas então, por que isso acontece? Que existe uma diferença muito grande entre tratar o sintoma e tratar a causa raiz do problema. Quando existe uma lesão do manguito rotador, aquele conjunto de tendões, o corpo precisa de um ambiente adequado para cicatrizar. E isso envolve muito mais do que apenas esperar melhorar. Em muitos casos, existem fatores que mantêm a lesão ativa. Movimento repetitivo que irrita o tendão todos os dias, falta de estímulo correto para a regeneração, inflamação persistente, ou às vezes a lesão é tão grande que o corpo não consegue regenerar. E é essas horas que a gente precisa ajudar, como cirurgia, terapias regenerativas, estratégias genéricas que não respeitam a individualidade do paciente, ou seja, cada caso é um caso. Gente, não adianta. Com mais de 2 décadas de experiência em ombro, eu entendi que mesmo quando está indicado cirurgia, enquanto esses fatores continuam presentes, o ombro pode até melhorar um pouco, mas depois ele volta ao mesmo problema. Por isso que o primeiro passo não é simplesmente tratar, é entender o que está acontecendo, qual que é a raiz do problema, entender qual é o tipo de lesão, entender o grau de comprometimento do tendão e, principalmente, entender por que o corpo não está conseguindo cicatrizar. Por isso que nem toda lesão é igual, porque ninguém é igual a ninguém. Alguns ombros estão com lesões diferentes, outros ombros estão submetidos a esforços diferentes e outros ombros estão em terreno biológico diferentes. Então, em alguns casos, começa com inflamação leve. Algumas pessoas podem ficar estáveis, outros vão evoluir para uma lesão parcial. Mas nas situações mais avançadas, pode ocorrer uma ruptura completa, que é uma situação extremamente debilitante para o ombro. E quanto mais cedo a gente identifique em que fase você está e o que está acontecendo, quais são as situações para esse ombro, maiores são as chances de um tratamento mais simples e eficiente. É isso. Existe uma grande diferença entre tratar o sintoma e tratar o problema. Se tem uma lesão do tendão do ombro, o corpo precisa de um ambiente adequado para cicatrizar, seja necessário cirurgia ou não. Isso envolve muito mais do que uma receita de bolo, uma coisa que melhora para todo mundo. Isso não existe. Então nós temos que ver quais são os fatores que não têm lesão ativa, quais são os movimentos repetitivos que irritam o tendão todos os dias, por que a regeneração não está sendo estimulada corretamente para regenerar, se existe uma inflamação persistente, sistêmica, algum outro problema que pode estar afetando a cicatrização.
Então, estratégia genérica não respeita a individualidade do paciente, não respeita que cada um é diferente um do outro. E aí, o ombro até tenta melhorar com vários tratamentos, seja fisioterapia, anti-inflamatório, gelo ou até cirurgia, mas ele não consegue sair do lugar. Isso tudo significa sair do tratamento genérico, porque não existe uma receita de bolo. Aquele tratamento que resolve para todo mundo, na prática não resolve para ninguém. É preciso entrar em um plano individualizado. Isso com certeza faz toda a diferença. Se você está com dor no ombro e percebe que você está nessa situação, que fazendo vários tratamentozinhos sem conseguir melhorar, não ignora, porque o tempo pode transformar algo simples em algo mais complexo. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar a você melhorar o seu ombro. Clique no botão abaixo, agenda uma consulta que eu vou ter o maior prazer de te ajudar a resolver o seu problema.